Bom dia, meus amores! Estamos aqui mais uma vez para iniciar mais uma aula de ciências. E no tema da aula de hoje, nós vamos estar abordando o reino Monera. Na aula anterior, nós estudamos um tipo de micro-organismo acelular e que não vai se enquadrar em nenhum dos 5 reinos que nós vamos estudar. Os reinos da classificação dos seres vivos. Hoje nós vamos estar trabalhando o primeiro reino. Só um, por quê? Porque esses reinos nós vamos estar estudando ele conforme na sua classificação crescente e de acordo com a sua complexibilidade. Então nós vamos iniciar hoje com o reino Monera, os procariontes. O reino Monera ele é o único reino formado por seres unicelulares e procariontes. Então nesse reino nós podemos citar as bactérias, as cianobactérias e arqueobactérias, onde nós vamos conhecer um pouco de cada uma dessas bactérias, cada uma delas. Então, de início vamos começar sobre as bactérias, destacando a sua importância econômica e ecológica. Tia, mas como elas têm importância econômica e ecológica? Se elas são causadoras de doenças, vocês vão saber mais à frente. Então, nós temos as bactérias que nos causam doenças, mas nós também temos bactérias que são benéficas à nossa saúde, que nos trazem benefícios. Então, as bactérias, elas podem atuar em processos industriais, na nossa alimentação, em processos farmacêuticos, na produção de medicamentos e na decomposição de matéria orgânica. Então, para início, nós vamos conhecer a morfologia das bactérias. São seres de estrutura muito simples, onde vai ter um alto poder de reprodução, que vocês vão conhecer mais à frente no processo de reprodução. E por esse motivo de ter um alto poder de reprodução, é que quando a gente está com algum tipo de infecção, o que os médicos fazem? Passam um tratamento com antibiótico. Para quê? Como forma de combater aquela infecção. Por quê? Porque ela pode aumentar rapidamente. Então, são seres unicelulares procariontes, porque suas células não possuem envelope nuclear e elas podem formar colônias de uma diversidade de colônias. A estrutura dessas bactérias, elas são formadas por parede celular, membrana plasmática e um citoplasma onde o núcleo ele vai estar disperso. O núcleo não, o material genético. Porque esse tipo de bactéria, ele não vai conter núcleo. O material genético vai estar disperso no citoplasma. Entendido? Não tem núcleo. O material está disperso no citoplasma. E algumas delas possuem flagelos. O que são flagelos, tia? São, por exemplo, os tipos cílios, que vão ajudar na locomoção dessas bactérias. E nós temos as 3 formas básicas dessas bactérias. São a forma esférica, que detalhe, meus amores, dependendo da forma como elas aparecem, elas recebem uma nomenclatura. Essa forma esférica, elas são chamadas de cocos. Nós temos os estreptococos, é um tipo, porque o formato dele como é, parece uma minhoquinha. Sarcina, parece uma flor. Tétrades, é como se fosse juntinhas, uma em cima da outra. E nós temos o Estafilococcus, que são como se fossem várias florzinhas juntas. No livro de vocês têm essas gravuras, vocês podem estar acompanhando também pelo livro. Nós temos também a forma de bacilos, que eles são chamados de a forma de bastonete, que também são chamados de bacilo isolado, como vocês podem ver nessa gravura. E nós temos a forma de bastonete curvilíneo ou forma de vírgula, que também, de acordo com a sua forma, ela vai receber, dependendo assim do seu encurvamento, ela vai receber também uma nomenclatura. Então, partindo de diante, então as bactérias, elas podem viver em diversos ambientes, onde nós podemos analisar ambientes aquáticos, tanto de água doce como de água salgada, mas elas também conseguem se adaptar em outros tipos de ambientes. Vamos falar um pouquinho agora sobre a nutrição das bactérias. Prestem bem atenção que essa informação vai ser necessária para quando nós formos falar sobre as arqueobactérias e as cianobactérias.
Quando nós falamos sobre alimentação, nutrição, nós temos dois tipos, autótrofas e heterótrofas. Lembrando, ó, a definição de cada uma. Autótrofas é porque elas produzem seu próprio alimento através do processo de fotossíntese ou quimiosintase. E nós temos as heterótrofas, que as heterótrofas, elas não produzem seu alimento, elas vão precisar de substâncias produzidas por outros seres. Então, a autótrofa produz seu próprio alimento. Heterótrofas precisam de alimentos de outros seres. Então, é pelo processo de respiração celular que a bactéria ela vai conseguir energia para poder ela sobreviver. Então, nós temos dois processos. Nós temos a aeróbicas, que necessitam de oxigênio, e as anaeróbicas, que não vão necessitar de oxigênio. E as bactérias, elas também vão contribuir para a fertilização do solo. Por quê, tia? Porque elas desempenham funções distintas, como eu já falei para vocês. E existem bactérias que conseguem fixar nitrogênio no solo. Então, com essa função, elas conseguem fazer que o solo esteja fértil. Partindo para a reprodução das bactérias, nós temos a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, meus amores, é quando vai existir a troca de material genético. Na reprodução assexuada, não existe troca de material genético. Então, na reprodução assexuada, os descendentes vão ser cópia exata da bactéria que os originou. Como exemplo do tipo mais representativo dessa bactéria, nós temos a divisão binária, que eu vou estar apresentando agora a vocês, que é onde as bactérias vão duplicar seu material genético e vão originar duas células filhas idênticas. Observem essa gravura que vocês também têm no livro de vocês. Nós temos a célula-mãe, onde o seu material genético vai ser duplicado, havendo uma bipartição, e vai dar origem a duas células filhas idênticas. Essa é a reprodução assexuada. E esse processo ele vai acontecer de forma rápida. Na reprodução sexuada, as bactérias elas podem dar origem a indivíduos com materiais genéticos distintos. Não é como na sexuada, que vai dar origem a duas células com o mesmo material genético. Nessa reprodução, vai haver a transferência de pedaços de DNA, que vai ser de uma bactéria doadora, e vai haver uma bactéria receptora, ou seja, ela vai estar recebendo, dando origem a descendentes com uma nova combinação em sua divisão celular. Como nós podemos olhar aqui, na gravura 1 que vocês também têm no livro de vocês, nós temos duas bactérias, bactéria A e bactéria B. A bactéria A vai ser a que vai doar o seu material genético. Então, quando acontece essa doação da A para a B, elas vão se unir. Aqui, ó, os materiais genéticos diferentes, eles fundem-se em um só, formando uma nova bactéria de diferentes características. Ou seja, na reprodução sexuada, nós vamos ter bactérias de diferentes características. E na reprodução assexuada, nós vamos ter bactérias idênticas. Então, partindo para os produtos derivados das bactérias, tia, que produtos são esses? São produtos que nós temos a possibilidade de adquiri-los através da tecnologia atual. Que o que é que ela tem feito? Ela tem produzido várias substâncias úteis à sociedade por meio da modificação do material genético bacteriano. Como assim, tia? Nós podemos citar o exemplo dos produtos derivados das bactérias. Nós temos os hormônios do crescimento, que vão ser responsáveis pelo crescimento de criança, que vai estimular o crescimento. Nós temos os hormônios hormônio insulina, que no caso vai ser produzido no pâncreas, onde vai controlar os níveis de açúcares. E a questão da fermentação, que ela é utilizada na produção de alguns produtos, como por exemplo o queijo.
E as bactérias que habitam o intestino dos seres vivos, elas vão produzir vitaminas do complexo B e vitamina K, que são eficazes para a nossa vida e para um bom desenvolvimento. Por isso que eu falei inicialmente que as bactérias elas também trazem benefício à saúde. Só que nós sabemos que as bactérias elas podem ter vida livre ou habitar alguns organismos, como por exemplo a nossa microbiota intestinal, que ela vai atuar como um mecanismo de nutrição e de defesa para o nosso corpo, nos beneficiando. E as bactérias elas podem também estabelecer uma relação parasitária, onde ela vai provocar danos no hospedeiro, que no caso vai nos causar doenças. Como por exemplo, nós vamos citar as formas mais comuns de transmissão de bactérias, que nós temos o contato com gotículas de saliva dos doentes ou portadores. Por exemplo, o contato direto entre duas pessoas. Nós temos a tuberculose e a hanseníase, que são 2 exemplos. Nós temos o contato com alimento ou água ou objetos contaminados, que nós temos o exemplo do tétano e da leptospirose. E o contato sexual, que nós temos como exemplo sífilis e a gonorreia. Algumas doenças causadas por bactérias. Nós temos o tétano. Tia, o tétano, como é que ele acontece? Através do corte na pele. E vamos dizer que a bactéria ela entra através desse da pele e vai causar alguns danos ao nosso corpo, como por exemplo, dores musculares, entre outras, que são tratadas com o uso de antibióticos. Nós temos tuberculose, sífilis, hanseníase, leptospirose também, que é causada por bactéria através de animais e da água, que uma forma de prevenção é você ter cuidado em estar no contato com a água, protegendo a mão e os pés para evitar a contaminação. Temos a pneumonia bacteriana, cólera. Muitas dessas, pessoal, é causada através da alimentação, através da água, que no livro de vocês vai ter uma definição destacando cada conceito de cada uma, a forma de prevenção, mas todas, lembrando, todas são causadas por bactérias. Partindo agora para as cianobactérias são organismos microscópicos, procariontes e fotossintetizantes. O que é isso? Que produzem seu próprio alimento. Por esse motivo, elas são autótrofas. Por quê? Porque elas realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento. Nós podemos encontrá-las em vários ambientes. Em ambientes diversos nós podemos encontrá-las. As arqueobactérias são todos procariontes, podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, autrótrofos ou heterótrofos. Podemos classificá-las em metanogênicas, halófilas e termoacidófilas. São as 3 classificações. E essas classificações são distintas assim por conta da localização onde elas estão presentes, da produção de alimento, porque vocês vão analisar que cada uma delas, por exemplo, uma é autótrofa, outra é heterótrofa. Uma pode ser precisar de oxigênio, outra não. E lembrando que as cianobactérias elas são importantes formadoras da cadeia alimentar e grandes produtoras de oxigênio. Ou seja, todo esse reino, eles possuem seus benefícios e seus malefícios, que todos contribuem para os seres, né? E todos têm uma real importância. Então, meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Agora eu vou estar dizendo para vocês as páginas das atividades do livro. Espero que vocês estejam fazendo. Não fiquem com dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ligue para mim e diga assim: tia Sheila, eu estou com dúvida, eu estou precisando que tia Sheila me ajude na tarefinha de hoje, porque eu não consegui compreender o conteúdo. Então me mandem mensagem, eu estarei à disposição de vocês. O exercício é no livro, vai ser na página 118, 119 e 121 e da 124 a 127. Então, vocês vão estar resolvendo essas atividades, fazendo um investigue e vão estar me mandando. Eu estarei aguardando as atividades de vocês, tá bom, meus amores? Beijo no coração de cada um.
Deus abençoe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também podem estar fazendo voltando, assistindo o vídeo novamente e acompanhando com o auxílio do livro de vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.